Aleluia. Glorificado seja para sempre esse nome. A palavra do Senhor nos diz, nos ensina que não há outro nome que importa pelo qual os homens possam ser salvos. Amém? Glória a Deus. Então, você que está em casa, sem uma razão de existir, sem uma razão para viver, eu quero te declarar nesta noite, ainda há uma esperança. Aleluia, Cristo em nós, esperança da glória, esperança de um novo amanhã. Amém. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, nos diz que se nós pensássemos na nossa vida, agora me deu uma dúvida se foi Paulo ou Pedro, mas se nós pensássemos na nossa vida apenas pelo que nós vivemos aqui no presente, seria vã a nossa fé. Mas a nossa fé está em algo maior, um plano maior. Amém? Por isso nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Amém? Então você em casa, há um rio passando aí na tua casa, que ele possa alegrar o teu coração. Dê a oportunidade. A palavra do Senhor fala de um rio que sai do trono, e aí aonde ele passa, ele manifesta a cura e traz a vida, né? Que o Senhor possa trazer vida aos seus olhos, uma viva esperança. Amém? Amém, amados. Estou aqui totalmente entregue ao Espírito Santo. Estava falando ali com ele, Espírito Santo. Não sei pregar. Amém? Mas tudo é dele, tudo é por ele e é para ele. Amém? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês me perdoem ler aqui no meu celular, que a minha Bíblia é um pouquinho, a versão é um pouquinho diferente. Gostaria que vocês abrissem em 2 Timóteo, no capítulo 1. A partir do versículo 6. Peraí, deixa ele acender, né? Porque ele está de guerra aqui comigo. Amém. O tema que o Senhor colocou é 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. O tema que o Espírito Santo colocou no meu coração com relação a essa mensagem é: quando desperta o leão. Quando um leão desperta. Amém? Nós temos tido como tema desse ano, né? O despertar dos leões. Amém? É tempo dos leões despertarem. É tempo dos leões rugirem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, pelo Evangelho para o qual fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa peço também isto, mas não me envergonho, por isso eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus.
guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e esse nome é difícil, Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Deus. A tua palavra é livre, a tua palavra é como espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do nosso espírito, Senhor. Que ela possa trazer transformação e a revelação para o que tens, daquilo que tu tens para esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de confusão na mente, todos os comichões dos ouvidos caiam por terra, que as escamas dos nossos olhos venham cair, Senhor, e que sejam iluminados os olhos do nosso coração. Para o louvor da tua glória, seja feita assim, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Usa-me, Senhor, conforme a tua graça. Amém. E eu estava meditando nessa palavra, eu estava ouvindo um áudio de um livro que fala O Despertar das Leoas. E o Espírito Santo foi trazendo isso ao meu coração, né? O que faz um leão, como é um leão. E Timóteo, na verdade, estava sendo acuado pela pouca idade que ele tinha, né? Então, muitos que eram mais antigos no conhecimento se sentiram na obrigação de querer subjugar a Timóteo, por ele ser mais novo, por ser pouco tempo, né, caminhando com os cristãos, né? Então, Timóteo talvez tenha se acovardado um pouco, ou se calado, mediante a tantas pressões que ele estava vivendo. Então, Paulo fala a ele: desperta o dom que há em você. E hoje, mais do que nunca, nós temos vivido muitas pressões, muitas perseguições, mas como nós temos disso, isso não vai nos parar, amém? Antes, né, estaremos de pé pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz em nossos corações, amém? Então ele fala: desperta o dom que há em ti, né? Desperta, que foi colocado por imposição de mãos, amém? E ele fala também que Deus não nos deu um espírito de temor, né? E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui nesta noite: o que faz um leão desperto? Ou seja, ligadinho. O que ele faz? Um leão desperto é vigilante e sensível ao mínimo sinal. Eu estava estudando um pouco sobre a vida dos leões e em dos estudos falam que eles tiram pelo menos 5 horas para dormir, para descansar, né? E em determinado tempo, então, eles se levantam, né? E aí ninguém mexe com eles, né? Então, mas quando um leão está desperto, ninguém pode chegar perto dele, ninguém o ataca, ninguém pode chamá-lo de gatinho, né? Ainda que chame, ele é leão, né? Podem te chamar do que for, amados, você é leão, amém? Nós somos como os guerreiros de Davi, com rostos de leões, amém? Então, nós não vamos parar mediante as coisas, mas para não pararmos, nós precisamos estar atentos, vigilantes ao mínimo sinal de perigo, né? Ao mínimo sinal de necessidade na vida de alguém, né? Da nossa necessidade pessoal de estar se enchendo do Espírito Santo de Deus. Mais do que reagir a uma ação contrária, a uma ação contra a nossa vida, nós precisamos estar preparados e antecipar a nossa ação contra um ataque. Amém? A palavra do Senhor diz que nós precisamos vigiar e orar.
Essa foi a palavra do Senhor. E em Mateus 26, 41 fala isso. Amém? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então, como eu me preparo? Vigiando e orando. Amém? Eu preciso estar vigilante contra as astutas ciladas do diabo. Ontem o Espírito Santo falou isso fundo no meu coração. Se as ciladas do diabo fossem fáceis de detectar, nós não cairíamos tão fácil. Amém? Né? Mas ele faz a artimanha e ele esconde, é oculto. Nós não vemos e quando nós percebemos, estamos envolvidos. Isso só não vai acontecer se nós estivermos ligados na palavra, se estivermos firmes na palavra. O verbo citado por Jesus, vigiai, está no imperativo, ou seja, é uma orientação, é uma ordem, é tempo de vigiar, é o tempo de estar atento. Né? Quando Gideão foi chamou o povo, né, para ajudá-la na batalha, e na verdade aconteceu exatamente isso, né? Quando ficaram os 12 últimos, se eu não me engano, 12 últimos, né? Que saíram 10.000, né? E Deus fala, então, olha, tem muita gente, porque nem todos estão ligados no mesmo propósito, nem todos estão atentos aos sinais, então Deus manda, olha, que eles se abaixem, e aquele que lamber, né, como cachorro, não é esse? Esses é o que ficariam, certo? Ou seja, ele está atento, amém? Ainda que nós descansemos, ainda que nós venhamos passear, ainda que nós venhamos estar assentado à mesa, estejamos no culto, estejamos nas ruas, no nosso trabalho, nós precisamos estar atentos aos mínimos sinais. Amém? Isso revela o seu cuidado para conosco, o cuidado de Cristo, né? Para que não caiamos nas astutas ciladas do diabo. Nosso espírito está pronto para as coisas espirituais, mas a nossa carne, com quem o espírito milita todos os dias, é fraca. Amém? E uma segunda coisa que nós precisamos fazer para estarmos, então, despertos, levantar-se. Hoje eu não estava me sentindo muito bem pela manhã, então eu levantei, dei o café ao meu pai e comecei a meditar na palavra, mas não estava me sentindo nada bem, tomei um remédio de pressão e fui deitar um pouquinho. O que aconteceu? Dormi de novo. É assim com a nossa vida. Se nós relaxarmos e deitarmos, estivermos deitados, achando que assim dá para ficar legal, que a gente vai ficar desperto, não vai não. Nós vamos adormecer. E a palavra do Senhor nos alerta para que nós venhamos estar vigilantes em todo o tempo. Amém? Então, nós precisamos ter esse cuidado, estar de pé, levantar-se, é estar posicionado. Agora, eu não estou falando do natural, de estar na cama, né? Mas é estar posicionado em todo o tempo. Hoje mesmo, a diaconisa Olivia pôde vir essa noite, né? E eu falei, José, quem vai abrir o culto? Aí eu falei, bom, o quê? Não, tem obreira agora que eu lembrei, tá aí, tem a diaconisa. Soldado no quartel tem que trabalhar, né, diaconisa? Né? E ela estava preparada. Nós não nos preparamos para fazer a leitura do culto na hora do culto. Nós nos preparamos porque nós meditamos na palavra todos os dias. Amém? Nós precisamos estar fortalecidos. É tempo da gente se alimentar da palavra e estar fortalecido para esse tempo. Amém? Jesus fala na passagem de Lucas 21, 28, 33 a 36, ele fala o seguinte: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, de bebedeiras e ansiedades da vida. E aquele dia vem
E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, estar de pé diante do Senhor. Então a palavra de ordem é vigiai e orai. A palavra de ordem é levantem-se. Nós estamos vendo os sinais. Nós precisamos ter o cuidado. E quando eu comecei a ler, né, e eu li essa parte, né, não fiquem encarregados de libertinagem. Eu falei, mas Senhor, crente não faz isso, né? Em nome de Jesus, né? Crente não fica em bebedeira, né? Então me veio a terceira palavra. E ansiedades da vida. Jesus já nos deu uma orientação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Mas antes, faça conhecida diante de Deus as vossas petições. O Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Ele já nos deixou a carta de orientação de como nós deveríamos proceder nesse tempo de Covid-19. Amém? Amém? Então nós estamos vigilantes. Não podemos estar dispersos. Estar de pé. Para nós permanecermos de pé, nós precisamos estar atentos e orar. Amém? E para que nós possamos escapar. E aqui eu não falo apenas da saúde, de permanecer vivos nesse tempo do Covid. Glória a Deus por aqueles que passaram e sobreviveram. Glória a Deus por aqueles que o Senhor levou. A palavra de Deus diz que nós precisamos dar graça em tudo. Amém? Glória a Deus pelos que não passaram por isso. Mas nós precisamos estar atentos e orando nesse tempo para permanecermos de pé. É muito interessante quando a palavra do Senhor diz que nós vamos estar diante do Senhor e não adianta eu dizer, Senhor, eu te conheço. Ei, Jesus, olha eu aqui. Estava lá no Projeto Vida Nova, lá na Cara de Leão, lá de Curitiba. Lembra de mim? Não te conheço. Eu era pastora lá, não lembra não, Jesus? Não te conheço. O que importa não é eu dizer que o conheço, mas é ele me conhecer. E ele conhece aqueles que são sal e luz, aqueles que estão atentos e orando, aqueles que estão permanecendo de pé. Porque a igreja do Senhor, ela não é destruída. Amém? Nós não somos destruídos em nome de Jesus. Mais do que perceber os sinais, é preciso estar pronto a todo momento. Se hoje fôssemos levados daqui como prisioneiros, você na sua casa, como dizem, né, teriam prova suficiente para dizer que você é um cristão? Será que, tirando a nossa liberdade, a palavra viva em nós nos faria cantar louvores, ainda que fosse nos porões das cadeias? Eu imagino que hoje, se Paulo estivesse vivendo entre muitos evangélicos, muitos seriam espantados com Paulo. Eu tinha feito uma relação, mas eu esqueci em casa. A Bíblia diz que Paulo foi preso, mordido por serpente, foi esbofeteado, considerado como morto, foi acusado de tagarela, né? Tantas coisas aconteceu com a vida de Paulo. E talvez hoje Paulo fosse escândalo para muitas pessoas, né? Mas Paulo sabia quem era. E esse é o segundo ponto. Perdão, não é o segundo, é o terceiro. É o terceiro. Eu vou entrar no terceiro, depois eu volto para o segundo. Paulo sabia quem era e ele queria fazer a mesma coisa com Timóteo. Timóteo, lembra? Ele começa narrando o livro exatamente isso. Olha os ensinamentos que a tua avó Lloyd, olha aí, mulher de Deus, o mês das mulheres, você faz parte fundamental nos ensinamentos, você é a primeira missionária, né, na vida dos seus filhos. Isso é tremendo, né, irmã Mailda? Amém? Né, Yasneide? Né? É tremendo isso, Mônica.
né? Nós somos os primeiros missionários. Mônica também, outra Mônica. Nós somos os primeiros missionários na vida dos nossos filhos. Né? Nada pode nos tirar esse direito. Nós precisamos saber a nossa identidade em Deus. Paulo sabia isso. Paulo sabia quem era. E ele fala então para Timóteo, olha, não faça como os outros, não se escandalize com os meus sofrimentos, com as minhas prisões, né? Mas mantenha acesa a chama. Amém? Um leão despertado sabe o que nasceu para fazer. Amém? Nós sabemos para que nascemos. Nós sabemos o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Você pode não conhecer, talvez ainda, o ministério que você tem. O talento que Deus te deu. Mas o propósito eterno de Deus é que nós possamos ir, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o propósito eterno para todos nós. Amém? Ganharmos muitos frutos e frutos que permaneçam. E quando nós estamos dentro desse contexto, tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos concede. Porque a realidade é que quando a essência de Deus, a vontade de Deus é tão entranhada em nossos corações, nós não pedimos segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle. Sabendo que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Que Ele nos dá o pão para comer, nos dá a semente para semear, e que se Ele veste os lírios dos campos, né, quanto mais a nós, seus filhos escolhidos, cuidados por Ele. Amém? Em nome de Jesus, que isso seja real. Um leão tirado do seu habitat natural, cercado de um conforto, isolado de seu... Nossa, o Coisa fez umas correções aqui, perdão. Isolado do seu convívio, na ilusão dessa falsa liberdade. Né? Você já viu o leão no zoológico? Quem já teve a oportunidade de ver um leão no zoológico? Ele é o rei do pedaço dele, né? Mas Deus não chamou o leão para ser o rei do pedaço. Deus criou o leão para ser o rei da floresta. Amém? Aí o leão está ali confortável, a comidinha na boca dele, né? E ele sente o cheiro da leoa do outro lado, aí de vez em quando ele levanta, lembra que ele é leão, deixa-o rugir, né? Mas quantos já conseguiram ver o leão rugir? Eu consegui uma vez. Aqui, os poucos irmãos que estão aqui não conseguiram ver o leão rugir no zoológico. O leão perde a sua essência quando ele sai do seu habitat natural. Quando ele vive essa falsa liberdade. Porque nós não fomos chamados, irmãos, para estar acovardados. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 5, nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos seus pecados e nos fez reis, sacerdotes para Deus e o seu Pai. A Ele
a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nessa palavra, glória a Ele e o poder para todos sempre. Aplauda o Senhor. Amém. Aleluia. O leão foi chamado para reinar. Existe, no bando dos leões, existe um que é o dominante, que é Cristo em nós, o leão que ruge no nosso interior. Amém? Ele não ruge como o leão em volta de nós, mas ele ruge dentro de nós, como o leão da tribo de Judá. E nós, embaixo do seu comando, cumprimos o propósito de reinar em vida, de sermos sacerdotes. O que os sacerdotes faziam? Ele apresentava o povo a Deus. Então você foi chamado para ser um representante do povo diante de Deus, um intercessor, aquele que se coloca na brecha, amém? Em nome de Jesus. O leão despertado, ele não teme o inimigo. Amém? Como diz aqui o texto de 2 Timóteo, porque ele não nos deu um espírito de temor. Amém? Ele sabe o que é mais importante para o reino. Ou seja, o leão sabe o que é mais importante para o reino. Amém? Por isso, ele deixa de ser um problema e passa a ser a solução. É tão fácil chegar para a liderança do Ministério Infantil e falar, eu vi um problema. Precisamos resolver. É mais difícil você chegar e falar assim, minha amada, eu pensei numa estratégia assim, eu orei, Deus me deu isso no coração, o que você acha? É mais fácil passar o problema para diante. Difícil é ser a solução do problema. Amém? Mas nós fomos chamados para isso, para ser a solução. Isaías 6, versículos 5 a 9, fala da história do próprio profeta Isaías, né? Quando ele fala, né, na morte do rei Uzias, né, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então o Senhor pergunta, né, a quem enviarei? Quem há de... antes disso, quando Isaías se vê diante da glória do Senhor, ele vê um problema. Eu tenho meus lábios impuros, moro num povo de impuros lábios. Ele vê um problema. Mas o que acontece com a vida de Isaías? Ele é impactado por Deus. E a palavra de Deus diz que o anjo vem com uma tenaz e sela a sua boca. Então, quando o Senhor pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele deixa de ser um problema. Um homem de impuros lábios, que mora com um povo de lábios impuros, e passa a ser a solução. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Que nós sejamos a solução. Não tenha medo do inimigo, amém? Tiago 4, de 6 a 10, diz assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Quantos querendo ser exaltados? Quantos querendo levar um bom nome, mas não querem pagar o preço? Amém? A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Como nós temos aprendido, nossa primeira ação é se submeter a Deus, é se humilhar diante de Deus. E aí sim,
podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, o leão despertado, ele é amigo de Deus, é íntimo de Deus e ele não tem medo do diabo. Amém? Antes, a palavra de Deus nos ensina, né? Seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre vossos pés. Amém? Nós, debaixo da poderosa mão de Deus, se nós não arredarmos a nosso posicionamento, né, não há nada que possa nos parar ou nos deter. Amém? O leão despertado, ele tem foco. Filipenses 3. Já estou acabando, tá, irmãos? Filipenses, capítulo 3. Versículo 7. Mas os que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, para a excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé. Em Cristo, pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo, e que sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, que pelos que assim andam. Amém? Nós fomos chamados para um alvo, que é Cristo. Amém? Ele é a perfeição. E se nós formos olhar para nós mesmos, nós vamos nos ver muito distante dele. Amém? Então, eu me lembro que quando eu era criança, nós morávamos em um local que tinham 2 casas no terreno e havia um espaço muito grande entre uma casa e outra. E havia um muro imenso, devia ter aí, tinha mais de 3 metros, entre uns 4 metros, e nós brincávamos de atravessar de um lado para o outro, né? Então, aí eu morria de medo, né? Eu morria de medo. E a palavra das minhas primas era assim: olha nos meus olhos. Porque se você olhar nos meus olhos, você não vai ver o chão. E você vai conseguir atravessar. As primeiras vezes eu amarelei, mano. Sentei, fui arrastando, atrapalhando todo mundo que estava indo atrás, né? Mas teve uma vez que eu fiz o que elas falaram, né? Olha para os meus olhos. E eu fui olhando para elas e eu não via o chão, não via o muro, que era uma largura assim, mais ou menos. E eu não vi o muro, eu só fui atravessando e olhando para elas, até que uma conseguiu pegar na minha mão e eu cheguei do outro lado na casa. É que criança não tem o que fazer, né? É por isso que a gente fazia isso, mas faz isso não, tá, crianças? Isso não é um bom exemplo, né? Mas, ou seja, quando nós estamos focados no alvo, nós não temos como vacilar. O leão despertado, ele tem foco. Ele olha ao seu redor, ele vê a presa, ele vê o predador. Amém? Nós precisamos estar atentos. Como
diz a palavra do Senhor, né? Quando o sinal da figueira começar a aparecer, que está dando flores, esteja atento. Está perto a vossa redenção. E a nossa redenção está mais perto do que há alguns anos atrás, do que na minha adolescência, né? E eu me lembro que naquela época eu tinha tanta fé, eu tinha tanta alegria de estar na igreja, e hoje eu me recuso a não ter o mesmo amor. Né? As pessoas olham, esquecem do que é o primeiro amor, né? O primeiro amor não nos deixa críticos. O primeiro amor abraça, não é assim? Quando nós estamos no primeiro amor, nós abraçamos tudo. Nós cremos naquilo que nós estamos fazendo e queremos que isso é para o Senhor. Amém? Então, o primeiro amor, ele tem alegria de fazer. Ele não tem um espírito crítico, mas ele é um ajudador. Amém? Ele serve, né? É muito legal. Hoje nós chegamos aqui, nós não temos muitos, né, aqui, e alguns obreiros não podem estar porque são do grupo de risco. Então, os poucos obreiros que estão começaram a fazer as coisas e os músicos começaram a meter a mão e fazer também. Isso é reino. Nós não precisamos de título para servir na igreja. Quando nós fomos chamados a primeira vez para sermos obreiros, lá no projeto Vida Nova da 25, liderado pelo pastor Fernando, nós pedimos ao pastor Fernando para esperar mais um pouco, que nós não estávamos preparados para aquele momento. E ele falou, mas vocês já são. Porque nunca eu precisei de um crachá, e eu creio que aqui é a maioria dos irmãos, né? Nunca precisou de um crachá para limpar uma cadeira, para varrer um chão, para limpar a porta se tiver empoeirado. Mas tem irmãos que é crítico, ele tá sujo aí. Estou te apresentando aí o problema, né? Tá sujo, irmão. A palavra de Deus diz que o amor encobre. Pega o paninho, vai lá e limpa, né? Amém? Que tenhamos esse coração voluntário diante do Senhor. Tenha foco. Tudo que você faz não é para os homens, né? Se o pastor não vê, se os diáconos não virem, né? Não importa quem está vendo ou não, o Senhor está. E o Senhor vê além do que você faz. O Senhor vê como você faz, né? A diaconisa Olivia uma vez falou, né, da oferta das duas moedinhas da viúva, né? E ela falou, né? Era tão pouco, mas era com tanta sinceridade, era com tanta liberalidade. Ela não fez a conta do seu dia, mas ela fez com tanta alegria, né? Que o Senhor Jesus, assentado ali naquele lugar, viu tanta gente dando tantas coisas, e aquela mulher humilde, entregando apenas 2 moedinhas. E o Senhor falou, ela deu a maior oferta. Não foi a maior pela quantidade, mas foi pela qualidade do seu coração. Então, Deus vê a motivação do nosso coração. Então, tenha foco. O seu alvo é Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Não se deixe estar angustiado ou desanimado pelas tribulações ou perplexidades que nos sobrevêm. Antes, seja inconformado e busque a manifestação da verdade. Sempre procure a manifestação da verdade. Amém? Eu me lembro que uma vez o Rafael contando um testemunho para a gente, e Rafael Andrade, que ele falou, pastora, quem fala mal da igreja é o diabo. Então, cuidado, amados. Se alguém tem falado mal da igreja para você, você acha que é luz ou é trevas? Não falo da nossa igreja, não, amados. Qualquer igreja. Amém? Tenham cuidado. Não deixem falar de nenhuma igreja. Porque quem julga é o Senhor. Amém? Então tenha cuidado. Então é isso, amados. Se você vê alguém tendo prazer de falar mal da igreja, quem tem prazer de fazer isso é o diabo. Amém? Porque isso faz propaganda para ele, né? Isso faz com que a perseguição
se acelere. E há tantos crentes falando mal de crente, fazendo denúncia, fazendo tanta coisa na internet. A palavra de Deus nos diz, sabe o quê? Julgue entre vocês. Procure uma liderança, fale com a liderança. Amém? Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado naquilo que você faz. Tenha cuidado de não sair da palavra. Amém? E aqui o último tópico, né? Os leões têm uma peculiaridade. Eles até podem caçar sozinhos, né? Quem se arrisca a ver um leão sozinho, ficar na frente dele, estar sozinho, não vai me pegar? Possível, né? Mas eles podem até caçar sozinhos. Porém, eles têm uma eficiente organização grupal. Amém? Os machos, debaixo da ordem de um dominante, protegem o bando. Amém, machos? Amém, homens de Deus aí. Meninos de Deus, vocês foram gerados para ser proteção, sacerdotes, amém? Provedores da sua casa, aqueles que cuidam da sua casa, amém? Se você ainda não conseguiu ser, ore por isso. Né? Não basta trazer a provisão, você precisa ser sacerdote, precisa cuidar da herança espiritual que você está deixando na sua casa. Amém? E a segunda situação, né, do bando, que a maioria é fêmea, para variar, né? A maioria são as fêmeas. As fêmeas são mais ligeiras. Olha aí, mulheres. Você é mais ligeira. Não é assim? Você tem uma mulher que está se insinuando para o seu esposo, você já se ligou, não é assim? Oh, Jesus. Desemborca o vaso, Jesus. Enche ele de azeite, né? A mulher é mais ligeira, ela está mais atenta, né? E nas leoas não são diferentes, amém? Elas são mais ligeiras, por isso elas providenciam a caça. E aqui eu não quero trazer a caça como provisão, né? Porque ao cabeça o Senhor deu a provisão, mas trazer o alimento espiritual para os seus filhos, o alimento espiritual para o seu esposo, sendo a edificadora da sua casa, orando por ele. Né? O pastor fala aqui, amados, quando a gente ora assim, Pai, cura a vida financeira da igreja, abre as portas para a vida financeira da igreja. Eu estou orando por você, irmão. Você é a igreja, amém? Se Deus te prosperar, prospera também o templo, amém? Então nós oramos por vocês, para que Deus abra as portas. Mulher, ore pelo seu esposo. Senhor, abra as portas para o meu esposo. Coloca o meu esposo como cabeça e não como cauda. Amém? Mulher, ore. Senhor, faça do meu esposo um sacerdote sobre a nossa casa. Que ele seja, Senhor, um obreiro, um ministro na tua casa. Amém? Em nome de Jesus, mulheres, nós podemos fazer a diferença. Levante-se nesse tempo, é tempo da gente se posicionar. Não, nós queremos uma liberdade, uma falsa liberdade, né, do feminismo, mas, amados, eu amo ser feminina. Às vezes eu coloco uma blusa, eu falei, estou parecendo um jogador de futebol. Não, aí eu vou lá e tiro. Eu gosto de ser feminina, né? Queria poder ser um pouquinho mais, né? Ser feminina não é ser capacho, mas é ser auxiliadora. É levantar a moral dos nossos maridos, amém? E a palavra de Deus diz que a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. O seu marido tem prazer na sua vida, amém? Então a leoa, quando ela caça, ela está trazendo satisfação para o seu esposo, amém? Dando sustento a ele. Enquanto o marido está guardando a casa, sendo provedor, sacerdote sobre a sua casa. Maridos, lembrem-se de orar por suas mulheres. Né? A mulher é fio desencapado, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo vê Cláudio Duarte.
né? Nós somos um monte de fio que de vez em quando dá choque. Ore pelas emoções da sua esposa. Ore pela fé da sua esposa. Amém? A palavra de Deus diz que vocês devem apresentar as suas esposas ao Senhor, santa, sem ruga, sem mancha, sem mácula. E quantas mulheres estão enrugadas no seu interior, entristecidas, abatidas, porque os maridos não conseguem cumprir o papel de esposo como Cristo que amou a igreja. Amém? Ame, cuide das emoções da sua esposa. Cuide da saúde da sua esposa. Amém? Em nome de Jesus. Então, mas as mulheres sejam edificadoras, né? A palavra de Deus diz que a mulher que teme ao Senhor será louvada. O seu marido tem prazer na vida dela, né? Então, esse marido tem prazer em amar a essa esposa. Amém? Que sejamos despertados nessa noite como leões, que a voz do Senhor, o rugir do leão da tribo de Judá, seja o ecoar da nossa voz nesse tempo, para essa geração, amém? Para fazer a diferença, amém? Quantas meninas, né, são, eu vou usar um termo pesado, violentadas na alma, né? Por causa de um lar embaraçado, por causa de um lar fora de ordem. Mas é tempo da gente despertar. Eu costumo dizer, né, eu não fui mãe de filhos do meu ventre, né, mas eu creio que eu sou tenho filhos espirituais, em nome de Jesus, né? Amém? Mas eu sempre tive uma preocupação. O dia que eu tiver um filho, eu preciso levá-lo para o céu. E a minha caminhada diante de Deus, o meu relacionamento dentro de casa, o meu relacionamento com o meu pastor, o meu relacionamento com a igreja, vai testemunhar na vida dos meus filhos. Se você costuma jantar o fígado do teu pastor, do teu diácono, do teu obreiro, na mesa de jantar, não espere que o teu filho venha honrar a igreja. Mas se você guarda o teu coração, e eu costumo dizer que guardar o coração não é guardar no coração. A gente tem esse costume, principalmente as mulheres, né? Abre o coração e taca lixo, taca lixo. Não é isso não, amados. Guarda o coração. Blinda o teu coração. Amém? Então, os seus filhos vão ser frutíferos em toda boa obra. Amém? Vocês serão uma família do Salmo 128. A mulher apontando para a alegria, os filhos apontando para a prosperidade. Amém? E os pais como sacerdotes sobre a sua casa. Amém? Não há maior alegria para um pai e para uma mãe ver os seus filhos unidos. Amém? Então, que seja assim. Seja um despertar dos leões na nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Senhor Deus, nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque essa palavra cortou no meu coração. E que seja feita assim, Senhor, na vida de muitos nesta noite. Aqueles que estão nos ouvindo online, os amados que estão aqui. Que verdadeiramente, Senhor, sejamos despertados, Senhor, para estarmos vigilantes, para estarmos em oração, para não perdermos o foco, para andarmos, Senhor Jesus, verdadeiramente em novidade de vida, Senhor, transformando esse tempo pela Tua graça, manifesta em nós. Que nós possamos olhar os sinais e não apenas percebê-los, mas, Senhor, caminhar no propósito eterno que Tu tens para conosco, para que nós possamos estar firmes no dia de Cristo, Senhor. De pé diante do trono da Tua graça, Deus, em nome de Jesus,
Perdoa-nos, Deus, se nós temos falhado como papéis na família, Senhor. Como homens, cabeça, Senhor, como mulheres que edificam, como filhos que obedecem. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Sara e molda a nossa família segundo o coração de Deus. Converte o coração dos maridos às mulheres. Converte o coração das mulheres aos seus esposos. Em nome de Jesus, Deus. Glorifica o teu nome na nossa casa, Senhor. Nós intercedemos por isso. Converte o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Que nesse tempo, Senhor, nós possamos ser uma família como sal e luz sobre essa terra, e para que o mundo creia que tu vieste a nós. Em nome de Jesus, Senhor, que tenhamos um só coração, uma só fé, como igreja do Senhor, posicionados diante de ti. Nós intercedemos pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor. Nós não queremos viver apenas pela tua misericórdia, Senhor, mas queremos estar inundados, mergulhados na tua graça, vivendo a vida abundante que tu tens para nós, Senhor. Em nome de Jesus, esse é o clamor do nosso coração. Amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória, isso é porque ela não sabe pregar. Imagina o dia que ela aprender. Desperta tu que dormes. Ué, cadê meu envelope? Tá contigo? É esse aqui não. Desperta tu que dormes. Vira pro teu irmão e fala pro teu irmão, desperta tu que dormes. Isso, desperta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra, né, Márcio? Nunca se esqueça que você é leão. Fala pro teu irmão, tu não é gatinho não, tu é leão. Hã? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Quero ler um versículo com você. Eu sei que seu envelope aí já está na sua cadeira aí, mas não oferta agora não. Eu quero compartilhar com você. Eu estava meditando nesse texto hoje. A princípio, pergunta para o teu irmão assim, tu meditou em que hoje, irmão? Hã? Pergunta para ele, tu meditou em que? Achou Lucas 5? Versículo 11 diz assim, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Diga assim, deixaram tudo. Mas eu estava meditando nesse texto, pastor, o que é que isso tem a ver com oferta? Presta atenção. Eu quero compartilhar com você o poder da entrega. Esse texto fala, amados, que Jesus estava ministrando em uma multidão, como sempre, apertava ele, e ele olhou, ele viu 2 barcos, e ele chegou para Simão e pediu o barco. Preste atenção, amados. A primeira entrega de Simão foi um barco vazio. Um barco que ele tinha passado o dia pescando e não tinha conseguido nada, mas ele, sem reservas, entregou esse barco. Presta atenção, amados. De um barco vazio, Simão foi levado. Simão entregou um barco vazio e colheu um barco tão cheio de peixes que teve que pedir mais 2 barcos para ajudar. Amém? Depois você lê. E agora, amados, eles ficaram tão espantados com o sobrenatural, amados, que tinha acontecido, que ele fala, Jesus, sai de perto de mim, que eu não posso ficar perto de você. E Jesus agora disse para ele, olha só, vocês não vão ser pescador de peixe, mas não, você vai ser pescador de homens. E ele, amados, entregou tudo. Você está entendendo, amados? Por que o diabo faz você ter dificuldade na hora da entrega, mano? Porque uma entrega sobrenatural te leva para uma colheita sobrenatural.
Tudo começou porque ele não teve reservas de emprestar o barco para Jesus. E Simão não contou para Jesus a necessidade dele. Depois você lê. Jesus usa o barco dele, porque ele entregou. São tempos difíceis? São. O mundo está em crise? Tá. A economia está em crise? Mas o céu não entra em crise. Por isso, a sua entrega também não pode entrar em crise. Simão entregou o barco. Jesus fez o que precisava fazer, mas pregou a palavra. Quando ele acabou, ele vira para Simão. Simão não pediu nada, mas Simão não ficou chorando miséria, não. Que, né, tem uns irmãos que, pelo amor de Deus, irmão, entrega sem reservas, porque o teu Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus todo-poderoso, que abre portas, que abre janela, que move céus e terra em teu favor. Aí ele vira para Simão e fala assim: Simão, vai para águas profundas e joga a rede. Aí Simão fala para ele assim: mestre, olha só que coisa interessante. Mestre, eu fiz isso o dia inteiro e não peguei nada, mas sob a tua palavra. E ele foi e fez, amados. E eu tenho certeza, amados, que ele entregou um barco vazio. E agora ele colhe um barco com tanto peixe, mano, que teve que pedir ajuda. Só que depois também ele não teve, mano, reservas para deixar tudo e seguir a Jesus. Olha só que coisa interessante. Tem muita gente que está apegada ao dinheiro, mano. O Deus é o dinheiro. Por isso que às vezes talvez tu passe tanta necessidade, mano. Porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Que o teu tesouro seja o reino de Deus. Que o teu tesouro, amado, seja a obra do Senhor, seja o Senhor. Amém, amado? Que a prioridade da tua vida seja Ele. Agora sim, amado, faça a sua oferta. Você que está em casa, está aparecendo no televisor aí o número da conta, o número do CNPJ da igreja, que é o Pix. Se você quiser fazer o Pix, amado, use o CNPJ da igreja. Amém? Queria que você fizesse uma oferta generosa nessa noite, né? Dizime, se você tem um dízimo para entregar, não fique guardando, entregue. Pois eu faço de novo. Hã? Não, estava aí. Aleluia. Faça isso, amado. Com alegria, com gratidão. Aqui, ó, achei, ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Domingo às 9 horas da manhã estaremos aqui para o nosso Bom Dia Espírito Santo. Amém? Vamos estar orando. Quero lembrar para você que todo dia às 10 horas da noite nós estamos fazendo uma sala de oração online e estamos em oração. Tem sido tremendo, mano. Ontem meu condomínio lá ficou abalado com o poder da oração, mano. Pior que eu descobri, mano, que eu acho que é 2 caras que moram lá. Aí incomoda mesmo, né, mano? Aí incomoda mesmo. Se estiver fazendo coisa errada, aí o diabo logo sai. Amém? Se levanta, mas passa aí. Então hoje nós vamos continuar, mas até domingo nós vamos estar orando. Amém? Domingo, 9 horas da manhã estaremos aqui. E às 19 horas, amados. Aliás, 18 horas. 18 horas. Num grande culto. Você que está aqui, fique de pé. Você que está na sua casa aí, fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Se você está entregando um dízimo aqui, saia do seu lugar. Aleluia. Se não, levanta bem alto o seu envelope assim com gratidão. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que noite tremenda Tu nos deste, Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar, Deus, o privilégio de estarmos aqui, Senhor. E agora, nesse momento, Deus, Deus, Te entregar, Senhor. Nós não estamos entregando para o pastor nem para 4 paredes, nós entregamos a Ti. Porque Tu és o Deus da colheita, Tu és o Deus do sobrenatural, Tu és o Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos. E é crendo em Ti, em quem Tu és, Senhor, que nós dizimamos e ofertamos com a segurança, Deus, de que nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. Recebe a nossa adoração, Deus, também através, Deus, das nossas finanças. Recebe a honra,
recebe a glória em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Aqui, Julinho. Os músicos, vem aqui para a gente terminar. Glória a Deus. Amanhã é dia 17, né? Amanhã é dia... hoje é 17. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Isso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana abençoado, feliz. Não deixe de crer. Amém? Tudo que você pode fazer é crer. Teus olhos podem não estar vendo nada, mas se você continuar crendo, amado, Ele fará. Amém? Levanta a sua mão direita e diga bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Aleluia.